Glória a Jesus. Eu pedi para o Johnny nos abençoar com a voz dele, mas é porque além desse hino ser o meu xodó, eu gosto muito dessa música. Sempre que o Johnny é usado por Deus como instrumento de louvor com essa canção, eu vejo o quanto Deus opera nas nossas vidas, porque é extremamente harmonioso você, o violão e o Espírito Santo. Eu queria que você meditasse nessa canção enquanto você abre a sua Bíblia no capítulo 16 de Atos. A partir do 19. Mas não precisa ler agora, não. Aquiete seu coração. Escute essa canção. Vou pescar, parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa. Por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem, reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Vou pescar,
Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão. Será que alguém é capaz de enganá-lo? É a hora da verdade. Melhor jogar tudo que é palha no fogo. Aleluia. Senhor, nós queremos jogar tudo que é palha no fogo. Nós queremos nos sentar e pelos olhos espirituais olhar na direção em que tu vens. Maranata, Jesus. É a hora da verdade. Nós queremos que ao repartir o pão possamos olhar nos teus olhos e dizer que te amamos. Nós te amamos, Senhor. Tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes do nosso amor por ti. Então somente nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade para as nossas vidas, a discernir como convém te servir, como convém proceder, para que a nossa canção não sejam apenas palavras faladas, mas sejam arrancadas de dentro do nosso coração e derramadas no teu altar como fruto de um amor sincero, porque nós te amamos e tu sabes todas as coisas, tu sabes do nosso amor por ti. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que essa noite nós possamos estar nos alimentando da tua palavra, fortalecendo o espírito, vencendo a carne, santificando a alma, para que quando o Senhor vier, nós estejamos prontos, aprovados, sem ter do que nos envergonhar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e por fé eu te agradeço. Amém. Obrigada, Johnny. Vamos lá, capítulo 16. Eu acho que esse texto, a maioria daqui que está aqui conhece, né? Tem uma música da Cristina Mel que eu gosto, rapaz. Ela é do tempo antigo, que fala sobre esse momento, né? Aí ela diz mais ou menos assim: o louvor, quando sai do coração. Quem conhece? Deus responde e estende a mão. Quando você começar a louvar, as cadeias logo vão se abalar, as correntes vão caindo ao chão. Seu louvor, Deus recebe alguma coisa assim. Muito bem. 16 a partir do 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram estes homens: sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes cerrou os pés ao tronco. Lhes segurou os pés ao tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que eu quero compartilhar com a igreja hoje nesse texto tem a ver com os dias em que nós estamos vivendo, porque eu acredito que a maioria que está aqui, com raríssimas exceções, não nasceram no Evangelho. Talvez os mais jovens nasceram no Evangelho, mas a maioria veio a conhecer a verdade e mudar o rumo da sua história depois de um certo tempo de vida. Eu estou enganada. Tem alguém aqui, além, posso dizer, do João Pedro, talvez as meninas do Irã, nasceram no Evangelho. Quem aqui já nasceu numa casa evangélica e frequentou a igreja desde então, tomou sua decisão, mas nasceu no Evangelho? Mas os demais entendem do que eu estou falando. E estamos vivendo os dias da festa da carne, da celebração da carne. E nós escolhemos estar aqui, na celebração do Espírito. Todos os louvores escolhidos hoje, movidos pelo Espírito, expressavam a Deus essa decisão. Quando nós falamos, que em espírito e em verdade, nós o adoramos. Quando nós falamos, Abba Pai, eu vim, Paizinho, para te dizer. Mas as palavras, elas são incabíveis. Não é isso que a música quer dizer? Eu não consigo encontrar palavras para te dizer do tamanho do meu amor, do tamanho da minha gratidão por ti. E eu só posso dizer que tu é meu Paizinho querido. Quando nós dizemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Nós estamos celebrando em espírito o Espírito de Deus. E é uma escolha nossa. Por isso eu entendo que, não só nesse momento, mas em todos os momentos em que você dobra seu joelho e busca a oração, ou que você celebra a Deus cantando, entoando músicas, melodiando salmos que você fez, ou eu sou uma, que eu tenho mania de deixar o povo do Washington doidinho. Ainda bem que ele não olha só para mim, ele olha para a misericórdia de Deus, mas às vezes o Washington está louvando, eu consigo berrar mais alto do que o microfone, e mudo a letra, e glória a Deus, e ele está indo por um canto, eu estou indo por outro, e com todo respeito, estou nem aí, eu quero é Jesus, e ele entende porque ele me ama, ele é misericordioso. Mas a gente muda a letra porque a gente quer dizer outra coisa na coisa que está sendo dita. Será que só eu que sou assim? Acho que não, Tem mais alguém assim, meio doidinho que nem que eu? Porque, na verdade, é o nosso espírito tão envolvido com o Espírito de Deus que se manifesta e quebra os paradigmas e quebra, eu não diria a ordem moral do culto, mas quebra a ordem. Porque importa dizer para Deus algo naquele momento que vem à nossa memória. O salmista vai dizer, Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu escolhi, diante de Deus, colocar a minha vida como um louvor, desde que eu aceitei a Jesus. Talvez por isso que eu faço essas coisas com vocês. Com todo mundo, aliás. Às vezes, eu fazia isso com o hino da harpa. Vocês imaginem, A gente ia lá para casa da irmã Francisca, começava a cantar o hino da harpa, eu com a letra na mão, as irmãs me cutucavam e mostravam a harpazinha na minha mão, mas eu já estava nota, Eu não saía da melodia lá, mas a letra eu já estava dizendo outra coisa. Eu não queria dizer aquilo ali não, eu queria dizer outra coisa. E eu queria propor para você essa noite de reflexão, sair daqui de dentro. Nem que você fique aí de olho fechado, desde que isso não lhe leve ao sono, não sei se você está muito cansado, mas eu queria que você viajasse comigo até aquele cárcere.
um lugar fétido. Pessoas desesperançosas, angustiadas até a morte, porque muito provavelmente alguma daquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquele louvor estavam condenadas à morte. Não havia banheiro químico, não havia nem saneamento, nem, vocês conseguem imaginar, era na latrina naquela época. Então, dá para a gente imaginar a situação daquela prisão. Eles estavam muito machucados, porque a Bíblia mesmo relata que eles arrancaram as vestes e os açoitaram com vara. Então, eles deviam estar muito machucados, muito. Acorrentados a um tronco. E conseguiam louvar. E em oração, eles cantavam hinos de louvor a Deus. E todos os presos que ali estavam, os escutavam. Eu queria que você se permitisse, como igreja, estar com eles ali. Por isso que eu pedi para o Unione cantar essa música, porque ele me lembra o Pedro que eu já fui. Eu não sei você, mas eu já neguei muito Jesus na minha vida. Pedro só negou 3 vezes, eu nem conto as vezes que eu neguei. Então é por isso que essa música ela fala muito ao meu coração. Porque eu também precisei ficar sentada olhando para o mar um dia, literalmente eu fiz isso. E no meu coração eu pedia, não desesperadamente, porque eu não havia perdido a esperança nele, mas eu havia perdido a esperança em mim, que ele viesse repartir o pão. Que ele viesse sentar comigo, conversar comigo. Qual é o efeito do louvor na sua vida, meu irmão? Essa é a pergunta da noite. O que acontece quando você adora? O que acontece dentro de você quando você está louvando? Ou aqui conosco, ou lá no seu quarto. Eu estava falando para o nosso querido José, que às vezes eu estou dentro do carro. E é perigoso, viu? Estou vendo a hora de Jesus me levar nessa brincadeira, viu? Aí eu começo a louvar, né? Tá lá o sonzinho. Aí eu começo a me animar. Aí vai o primeiro, vai o segundo. Quando der fé eu já estou gritando. Está com poucos dias. Eu acho que foi no dia que Iranzinha mandou a notícia que eu vinha. Eu fiquei tão feliz que eu levantei um clamor dentro do carro. E eu tive que subir o vidro no calor de Currais Novos, viu? Porque eu comecei a gritar dentro do carro. Glória a Deus! Eu acho que ninguém ia entender muito, não. E aí, às vezes, quando eu começo a chorar, as lágrimas vêm. Não sei se isso acontece com vocês. Espero que vocês sejam prudentes mais do que eu. O rapaz fez do tempo de ser prudente. Depois que começou a aparecer cabelo branco na minha cabeça, eu quero mais ser feliz, tá entendendo, irmão? Mas, e a gente começa a chorar e não combina muito com a direção, e você quer enxugar os olhos e quer chorar mais, é de Deus. E eu paro o carro ou o carro para você. O que acontece com você? O que acontece dentro de você quando você adora? E a outra pergunta que eu quero que você reflita nessa noite é o que acontece com você quando alguém que está próximo de você adora. Muitas vezes nós não estamos bem. A gente até quer louvar, mas parece que não tem força para falar. A voz sai engasgada.
E aí, de repente, nem que seja o som do carro, como eu disse, aquele louvor começa a ser ministrante na sua vida. O que acontece com você? Enquanto a igreja adora. A realidade dos dias de hoje é que muitas igrejas transformaram a adoração, o louvor, em um show business. É ou não é? É um negócio muito bonito, mas às vezes é um estrelismo tão grande que a gente quer entrar no clima, mas fica um negócio pesado. Alguém já se sentiu assim? Parece que o louvor não sai do teto e você fecha os olhos para não olhar, porque o seu espírito começa a discernir, porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo e logo temos o fruto do Espírito, e é fruto do Espírito o discernimento de espíritos. E às vezes, muitas dessas vezes, a gente nem quer sentir, né? A gente nem quer discernir. Porque a vontade que dá é de ir embora. Mas você fica insistindo ali porque você foi, você não quer expor ninguém. Mas o negócio não tá bom, não. O louvor não sai do teto, mas é tão bonito. E às vezes é um irmãozinho, aqueles irmãozinhos assim, lá do Siridó, com a harpazinha na mão, desafinado, atropela o pobre do irmão, fica lá, não, tentando tirar o tom, e o hino já está no fim, é quando o irmão consegue. Aí ele vai na última estrofe, no maior ritmo. Mas você está lá no seu canto, falando em línguas, e está sempre dizendo assim, meu irmão, eu estou contigo, vai nessa força. Pode subir que eu vou junto, eu já estou subindo, bora. Mas não é um negócio bem feito, bem estruturado. Eu não estou aqui defendendo coisa feita de qualquer jeito. Eu acho que eu estou me fazendo entender. Estou falando que muitas vezes o irmão nem é um artista, um cantor, né? Nem afinado. Mas ele está tão cheio da graça do Espírito que aquela forma de adorar a Deus toca você. Eu não sei se Davi era afinado, mas quando Davi louvava, até os demônios partiam em retirada. Está escrito, abra sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quando a igreja do Senhor, quando alguém transforma suas palavras em uma verdadeira expressão a Deus, para Deus, por Deus, com Deus, de Deus, até os demônios temem. A igreja tem o poder e a autoridade dada por Deus para expulsar demônios, para repreender o maligno, para fazer ele partir em retirada. E muitas vezes nem precisa de grito, nem precisa do sapateado, nem precisa de 7 dias, não sei de quê, nem 7 dias. Não estou desprezando a consagração, louvo a Deus por você jejuar. Estou falando que o poder de Deus não se rotula, nem se limita a padrões. Quando Deus quer, Ele usa. E quando você se deixa usar, Deus usa com poder. E basta
palavras de amor a Deus, ainda que em canções, para fazer o diabo entender que ele já perdeu a batalha. O louvor, quando sai do coração, como diz Cristina Mello, Deus responde. E até os demônios temem. Diga assim para Deus: Senhor, eu quero que o meu louvor faça o inferno tremer. Foi fraquinho. Eu sei que Deus não é surdo, mas eu não sei se você ouviu. Diga para você ouvir: Senhor, eu quero que o meu louvor faça o inferno tremer. Eu quero que o seu louvor, igreja, abale as estruturas do mundo espiritual. As pessoas não vão entender. As pessoas que estavam ali não entenderam a mensagem de Paulo e Silas. Por quê? Porque assim como eu falei que nos dias de hoje é muito comum os cultos, infelizmente, tá, irmão? Isso aqui é um lamento, viu? Não é, eu não digo isso com nenhum prazer. Estão perdendo a essência e estão transformando o culto, a adoração, em um momento de show. E aí, como perde a essência, as pessoas não entendem. E confundem os valores, e distorcem os valores. Aqui não fala que essas pessoas não fossem crédulas. Elas não eram cristãs, mas não quer dizer que elas não tivessem fé em algum Deus. Pelo contrário, eles investiam e tinham lucro. Então eles acreditavam mesmo naquilo que eles estavam fazendo. Eu tenho amigos que são católicos, que são cristãos católicos, que são homens e mulheres de fé e acreditam piamente, principalmente lá no Seridó, lá em Currais Novos, os homens vão para o texto, você passa na praça na hora das 6 horas, a igreja sede, né, que lá a Cristo Rei, é um bom número, é muitos homens lá com o texto na mão. No dia do texto das mulheres, a mesma coisa, eles estão lá, fervorosos. Eles não entendiam por quê? Porque o padrão deles era diferente do que Paulo e Silas estavam propondo. E aquilo que eles estão fazendo lá, ou na maioria das religiões, eu digo isso porque eu acredito que alguém aqui, ou a maioria tem até parentes que são de outra religião, ou professam a fé de outra forma, não entendem. Eu tenho um sobrinho que a primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica comigo, ele tinha 16 anos, só faltou morrer de chorar, se acabou durante o louvor, ele quase se arrebenta, eu pensei que ele não ia ter um troço. Na hora de aceitar Jesus, ele foi lá na frente, aceitou Jesus, mas aí foi para a faculdade, endureceu o coração, e um dia eu cheguei lá na minha mãe, ele estava metendo um chicote nos crentes, e dizendo: ó, vó, eu não entendo, aí levantam a mão, aí gritam, aí um chororô, eu não sei para que isso. Aí eu olhei para ele, eu digo: pô, não é, meu filho? Eu digo: é valha. Vamos lá de novo para tu lembrar como é. Aí tu vai entender. Aí ele ficou todo errado. Porque muito provavelmente, naquele momento, ele lembrou que quando ele tinha 16 anos, ele fez isso. Ele nunca tinha entrado numa igreja na vida dele que não fosse a católica. A minha irmã não é uma católica assídua. E quando foi na igreja comigo, eu acho que ele não estava querendo esperar nem a hora do apelo. Eu acho que foi até Carlos Jorge. Quando o Carlos Jorge fez o apelo, ele já estava: bora tia, e chorando. Homem, dá dor do João, para vocês terem uma ideia. E aí, porque eles não entenderam, porque eles não se encaixavam, o que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram. Eu louvo a Deus, porque o louvor, a adoração, as expressões de amor a Deus, em vez de fazer você se afastar de Deus,
te aproximam. Te aproximam de Deus. E eles não apenas rejeitaram, mas eles castigaram. Nem sempre, quando você louva, quando você adora, ou quando alguém cheio do Espírito Santo está perto de você faz isso, o resultado, na hora, aos seus olhos, aos olhos da maioria das pessoas, é a resposta que você espera. Às vezes você está louvando a Deus, né? Ou orando a Deus, agradecendo a Deus por alguma coisa, ou pedindo a Deus em fé, em esperança, e acha que vai acontecer daquele jeito que você está pedindo. E antes que aconteça, ou acontece rápido, mas acontece muito diferente do que você imaginava, algo totalmente adverso é a resposta. Jonas orou na barriga do peixe e clamou na barriga do peixe. Mas ele também fazia isso fora da barriga do peixe. Amém? Jonas era um homem de Deus. Um profeta cheio da graça de Deus, do poder de Deus. E ele era tão usado que Deus, né, vai e chama Jonas para pregar para os seus maiores inimigos. Jonas, ó, mete a carreira, mete o pé, se manda, crendo que pode se esconder de Deus. Até então, as orações de Jonas, o clamor de Jonas, o louvor de Jonas, que era de gratidão, que era de alegria porque Deus usava ele. Deus usava ou não usava Jonas? Usava, gente. Se você ler o livro, você vai ver que Deus usou ele com muito poder e graça. E então Deus vai e chama Jonas para ir para onde? Para Nínive. Deus chama ele, assim que ele aceita se servir a Deus, a ser profeta, ou ele chama Jonas logo após um grande prodígio, Irã. Depois de um grande prodígio. Ele estava em alta. Mas o que é que acontece na barriga do peixe que nos chama a atenção? Eu queria que você abrisse aí no livro de Jonas. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Em casa você lê o capítulo todo, tá certo? A oração é belíssima, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas vamos ao ponto. A partir do 9. Versículo 9 do capítulo 2 de Jonas. Se você não encontrou, depois você marca aí e lê em casa. Eu vou aqui do 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O que é que acontece quando Jonas se arrepende e ora e clama? O que é que acontece? Eu li o 3, tá, gente? No 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei.
do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Deus ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Quando Jonas clamou com sinceridade em seu coração, se arrependendo do que havia intentado, Deus liberou Jonas do seu cativeiro. E aí, Jonas pregou, como está lá no 3, e Deus livrou aquele povo. O que é que acontece quando Paulo e Silas, mesmo machucados, agredidos, rejeitados, odiados, açoitados, acorrentados, o que é que acontece quando esses homens, mesmo nessas condições, adoram a Deus? O que é que acontece? As cadeias se rompem, os grilhões se rompem e todos são libertos daquela circunstância. Para quem conhece bem a história, sabe que o negócio é tão sério que até o carcereiro pensa em se matar porque ele pensa que perdeu tudo e ele vai morrer porque era a responsabilidade dele. A nossa intimidade com Deus, que expressa-se em forma de louvor e de verdadeira adoração, como eu disse, em espírito e em verdade, faz com que Deus mude a sorte das pessoas ao nosso redor. Deus mudou a sorte de Saul naquele momento, livrou ele daquele demônio. O problema de Saul era mais grave, não era só isso, mas ele o livrava sempre que Davi louvava. Fez com que aquelas prisões caíssem e fez com que Jonas abrisse mão dos seus interesses pessoais e fizesse o que Deus mandou. Deus move o coração a partir de um louvor sincero. Um louvor sincero, quando a igreja louva, quando a igreja adora, por reconhecimento do quanto Deus tem feito por todos nós, por causa dos seus benefícios. Deus não muda só a sorte de um homem ou de alguns homens. Abra seu livro em Isaías capítulo 63. Isaías Isaías 63, versículo 7 diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoantes de tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo a sua misericórdia e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele foi seu Salvador. E olha só o que diz o versículo 9. Em todas as angústias deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Deus tem uma promessa para o Israel espiritual, que Deus conduzirá com benignidade
felicidade por todos os dias da sua existência. Só porque eles o adoram. Só porque eles o amam. Só por isso, irmãos. Estava conversando com o José esses dias e ele estava meditando no livro de Jó. E a gente conversando e eu dizendo, porque ele não conhecia a história, né? Ele está se familiarizando da Bíblia agora, ele é um bebezinho na fé. E ele dizia assim, pastor, eu não entendo direito por que, né, que Deus permitiu, como é que isso aconteceu? Que eu escuto tanta coisa por aí. E aí a gente conversando dizendo, olha só, o diabo, ele ousou dizer que Jó só amava a Deus porque ele lhe havia comprado o amor. Ele insinua que ele só é fiel porque ele lhe dá tudo. E aí Deus permite que ele tire tudo, menos a vida de Jó, porque a vida de Jó pertencia a Deus. E mesmo não tendo mais nada, ele faz uma oração, irmãos, de tremer o inferno. De sacudir o coração das pessoas que estavam ao redor dele. Porque Jó, no ápice da sua angústia, da sua dor, em vez de orar por ele mesmo, em vez de entoar cânticos que pudessem fazê-lo esquecer do seu sofrimento, ele intercedeu pelas pessoas que o estavam julgando e condenando. Ele pediu misericórdia de Deus por aquelas pessoas. Aí Deus vai e diz, tá bom, já chegou na medida. Está firmado. Está aprovado. E aprovado. Está aprovado. E aprovado. O que acontece na sua vida, no seu coração, quando você adora? Que tipo de ação do Espírito norteia a sua existência a partir dessa nova vida, uma vida de adorador? Esse é o nosso tempo. É o nosso tempo de adorar. De fazer as coisas acontecerem no mundo espiritual. Como, por exemplo, ver pessoas serem libertas do maligno. De fazer pessoas se chocarem mesmo. Serem confrontadas com a verdade. Ao ponto de elas não poderem mais manter a mesma postura. Ou elas vão te odiar, ou elas vão te seguir. Mas uma coisa eu sei, a despeito do ódio ou da rejeição, você não tem a menor ideia de quantas pessoas irão te seguir. Quando Irã falou que era só o José, vale ressaltar que nós já temos um grupo lá. É porque não dava para trazer todo mundo. Tem pessoas lá que anseiam por conhecer vocês. Temos feito parcerias com a igreja da Assembleia de Deus para estar ensinando a Bíblia para os jovens. E eles se achegaram a mim de tal maneira que eles me têm como mãe. Se você entrar lá no meu Face, vira e mexe, tem uma. Mãezinha, estou com saudade de tu. Ei, mãe, eu já ia. Ficaram postando que o José vinha. Eu queria também. Vou pedir para Deus trocar o jegue por uma Topic. Porque o meu jegue só cabe 4. Eu acho que já está na hora de Jesus dar uma Topic. Mas, a medida do que o Irã disse é fato. Porque eu vejo na vida do José uma porta de Deus para a casa dele, porque os filhos dele não reconheceram ainda Jesus como Senhor e Salvador. No trabalho, a gente sai às vezes para fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma visita, porque tem a Daílza que não pôde estar conosco. Mas também já está desejosa de conhecer vocês. E colocou lá, pastor, onde é que a senhora está? Tem culto hoje? Eu estou em Fortaleza. Ô, pastor, eu já ia me arrumar para ir para a igreja. Oxe, vai, menina, você é doida, é? Jesus está lá também.
dia. Mas, a partir de uma pessoa, de duas, de três, quando nós chegamos lá, quantas vezes João Pedro ficava entristecido? Era só eu, ele e Jesus. Era eu, tu e eu, né? E às vezes nem João, era só eu e Jesus. Mas eu conheço essa história. Eu trabalhava na igreja como ministra da intercessão. Eu era responsável pelo grupo de intercessão e muitas vezes eu ia para a igreja no horário da intercessão, 1 hora da tarde, no sol mais quente do mundo, a pé, porque eu não tinha dinheiro para ir de ônibus. E eu chegava lá naquele calor, ali no Carlito Pamplona, só eu e Jesus. Jesus e eu. E eu clamava, e eu orava, e nesse dia era bom porque não tinha ninguém, eu saía correndo dentro da igreja. Eita! Aí é que o culto era bom, olha. Porque às vezes eu faço essas marmotas aqui na frente e fico preocupada de alguém estar olhando, eu fecho logo os olhos, não estou nem aí para vocês, irmão. Eu amo vocês, mas nessa hora não. E eu faço minhas marmotas, não sei se vocês estão vendo. Porque essa sou eu, há 25 aninhos. Glória a Deus por isso. Porque eu já entendi a lição. É pessoal. Quando eu saí de lá para ir para o Passaré, irmãos, era um culto. Lotado. Mas começou assim. No pranto. Concordo com o Irã. Não precisam ser muitas pessoas. Precisam ser pessoas que adorem em espírito e em verdade. Hoje ele estava dando testemunho dele para a mamãe, já sendo usado por Deus para minha mãe, e começou a chorar. E eu me vi no José. Porque eu me lembro que quando eu me converti, eu não conseguia pregar para ninguém, porque quando eu começava a falar, eu começava a chorar. Às vezes pregando eu choro. O que acontece quando nós adoramos? Aquelas pessoas rejeitaram Paulo e Silas. Mas as pessoas que realmente queriam, que precisavam e que Deus conhecia o coração, ouviram. E Deus respondeu com poder, ao ponto de fazer as barreiras daquele cárcere estremecerem, irmãos. Gente, eu acho aquela cena de Pedro acorrentado, e o anjo chegar, muito cheio de moral, passar pelas portas, abrindo as portas do cárcere. E o que a igreja estava fazendo? A igreja estava clamando. E o anjo foi lá e foi abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta. Vai sentindo aí, Irã. Abrindo porta, até chegar em você, filho. Aí, bora, meu filho, não quero você aí não. Eu não te fiz para ficar no canto. Eu te fiz para brilhar. Venha para cá, venha para cá. E aí, o povo orando, de repente alguém bate na porta. Quando vão abrir, quem é? Jesus e Pedro, né? Vocês conseguem imaginar? Vocês aqui orando por alguém que está preso e de repente a pessoa aparece ali na porta? Ah, meu irmão, é poder. É poder. A intimidade com Deus, que produz uma adoração sincera, reflete o poder. Olha o que está escrito lá em Esdras. Vai para Esdras, filho. Eu estou fazendo vocês trabalhar, né? Tem que ser um pouquinho diferente, né? Fazer diferente. Vamos lá para Esdras. Cadê você, meu filho? É aqui. Abra aí no livro de Esdras, capítulo 3. Você também propõe que você leia em casa. Mas nós vamos ler só um pedacinho. Esdras 3:10.
texto vai estar falando sobre os alicerces do templo, tá, irmãos? Aí vai estar escrito assim: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantaram a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilava-se com grande júbilo, quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Você sabe o que é que Deus diz em resposta a essa postura de Israel? Ele vai dizer que a glória dessa casa é o quê, Iranzinho? Muito maior do que a primeira. Eu não sei se você está bem, se o seu louvor está passando do teto, se você está preocupado, se quem está cantando está afinando ou desafinando. Eu não sei se você muda a letra do louvor, se você tem dificuldade de louvar, porque às vezes a dor é maior do que a força de vontade. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, que se você deixar a glória da sua vida a partir de Jesus, será muito maior. Muito maior. Eu não era a Guida que eu sou hoje, há 25 anos atrás. Era fervorosa, menino, eu era ratinho de igreja. Eu só podia ir de dia para a igreja ou na semana, porque meu marido não deixava eu ir para a igreja. E ele não deixava, não era assim declarado não, né? Ele não dizia assim, vai não. Ele dizia, vá, quer ir, vá. Pode ir. Mas se eu fosse, pense, era melhor cultuar no quarto. Mas na semana, menino, eu ia para tudo. Enquanto eu estava meditando nesse momento, eu me lembrava da Guida indo para os guerreiros de oração, dia de terça-feira. Eu lembro que eu já começava a chorar na ida. Quando eu ia entrando no templo da sede, naquela época, eu ia para a sede, eu morava na cidade 2000, eu já entrava falando em línguas. Eu fui batizada com o Espírito Santo, porque eu creio no selo do Espírito Santo da minha vida, e fui batizada no Espírito Santo porque eu fui mergulhada no fogo, minha irmã. Com 3 meses, eu já ficava vendo as coisas, eu via, me apavorava, ia orar, para pedir para Deus. Deus me acordava de madrugada, eu vendo as coisas na minha casa. Às vezes era anjo, às vezes era outra coisa. Sabia nem como brigar com o cão naquela época. Acho que eu pegava a Bíblia e dizia, sai capeta, sai. Olha como é que eu ia repreender o demônio? Sai capeta, em nome de Jesus, sai doido. Era um mistério grande. Mas eu só podia fazer isso quando ele não estava em casa, ou quando ele estava trabalhando até tarde. Na semana ele trabalhava às vezes até tarde, tinha 3 expedientes. Se eu chegar em casa depois das 10. Quantas vezes eu fiquei chorando, esperando o homem da cidade 2000 e me desesperando no sentido de que eu ia chegar depois dele, ia ter confusão. Porque ele chegava depois das 10. Se eu chegasse depois das 10, eu corri o risco de chegar depois dele. Me lembro que uma vez ele chegou lá em casa, ele tinha dito que ia virar a noite trabalhando. Eu estava jejuando há 3 dias, irmãos. Aí eu estava daquele jeito. Quando ele entrou, estava só eu e o fogo dentro de carro, falando em língua e queimando tudo. Eu fui me usando, profetizando nele. E ele, que é isso, mulher? E eu, Deus vai fazer assim, ó, e Deus está dizendo isso. E ele ficava com os olhos desse tamanho. Porque eu nunca tinha enfrentado ele, mas não era eu. Mas por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque eu venho de uma história de igreja que quando adorava, fazia os alicerces
daquela aldeota ali, ali, não sei que bairro é aquele ali na sede, perto me ajudem aí, Jesus. É o que ali? É isso aí, não sei não. Não ouvi não, mas é isso aí mesmo. Deve ser. É. E era poder de Deus, irmãos. Eu lembro de um culto ali na Praça do Ferreira. Quem é dessa época? Que o culto começou a chover. Você era dessa época, não é? Começou a chover e o povo começou a louvar e a clamar. E chovia ao redor da praça. E não chovia na praça. O louvor faz a chuva parar e faz a chuva descer. O que é que acontece quando você adora? Se coisas não estão acontecendo, irmão, reveja. Reveja. Porque não tinha ninguém ali melhor do que você. Pelo contrário, tinham pessoas ali que não estão mais nem firmes. Ou estão mais perdidos do que seguem tiroteio. Mas foram usados por Deus ali. Porque se permitiam. Eu queria concluir. Quando eu comecei a minha reflexão com os irmãos, eu falava de uma forma de cultuar a Deus nos dias de hoje, que a gente não tem muita certeza se é de Deus ou se é do homem, né? Muitas pessoas vão lá na frente, eu me pergunto se elas vão porque estão emocionadas com aquele glamour, porque isso é possível, infelizmente, ou se elas estão convencidas. O que acontece, aí eu me lembro de você, pastor Chagas, o que acontece com aquelas pessoas depois que elas voltam para suas cadeiras e automaticamente para suas casas? Eu venho de uma história de mover evangelístico no Fortaleza, chamado Janela 1040, quem é da minha época sabe, que foi um impacto nessa cidade, que saía nos jornais e na televisão, irmãos. De graça, propaganda de Jesus na TV de graça, de tanto que foi o impacto evangelístico. Cadê aquele povo? Cadê Fortaleza para Jesus? Então, não basta você ver uma coisa muito fantástica acontecer e pessoas até se posicionarem a favor daquilo que é fantástico. Se não houver o cuidado. Até no comércio se entende isso. Estou errada, Gisele? No comércio, a pós-venda é mais importante do que a venda. Eu estou errada, filho? Você que tem loja? Essa semana eu estava evangelizando, nós vamos resolver aí, eu ganhei um presentaço aí, um celular, meu celular não valia mais nada. E Nancy ligava para mim, era mesmo que ligar. O vento. Aí dizia, Didi, ninguém consegue falar com você. Você tem que comprar um celular. Eu dizia, amém. Papai mandou. Ganhei. E lá, né? Na hora lá na loja, de ganhar minha bênção. Começamos a falar Jesus pro vendedor. E conversa vai, conversa vem, só Jesus. E eu fiquei pensando nisso, né? Eu digo, meu filho, pensa comigo. O que é mais importante? Uma pessoa entrar na loja e comprar, o que é mais fantástico, aliás, desculpa. Uma pessoa entrar na loja e comprar, ou uma pessoa voltar sempre para a mesma loja e comprar mais, e comprar mais, e comprar mais. Não, voltar sempre. Eu digo, por isso, me trate bem. Não volto mais não. Comecei a brincar com ele. Mas depois a mesma coisa, gente. A pessoa que entra numa loja, ela já entra propensa à compra. Pelo menos ele tem vontade de comprar alguma coisa. Mas aquele que volta é porque deixou o coração. E aí eu me lembrei de uma declaração. Eu não sei se foi um filme ou foi um poema. Não foi um filme. Testemunho daquele rapazinho que não tem os braços e as pernas, bem conhecido. Ele falava, né, para um grupo enorme de jovens, e ele dizia assim, que ele se perguntou, por um certo período da vida dele, que tipo de esposa ele poderia ser. Que ele achava que não ia casar nunca, porque ele não ia poder segurar na mão da esposa,
dar a ela uma rosa, conduzi-la ao altar segurando na mão. Então, que tipo de moça ia querer ele? Que tipo de esposo ele seria? E sabe como é que ele termina a reflexão dele? Dizendo, eu não tenho mão para segurar a mão dela, mas vou sustentar o seu coração para sempre. Vou segurar com o meu coração o coração dela para sempre. Bethany, uma campeã de surf que perdeu o braço num acidente, um tubarão arrancou o braço dela. E ela perdeu, eu não me lembro bem, mas mais de 70% do sangue do corpo dela e não morreu. E depois que se recuperou do acidente, conseguiu ser tricampeã, campeã 3 anos seguidos de surf, só com o braço. Serva do Altíssimo. Certa vez perguntaram para ela, Bethany, se você pudesse voltar no tempo, você teria deixado de surfar naquele dia que você perdeu o braço? Aí eu disse, olha, eu não posso responder isso, porque eu não vou voltar no tempo. Mas se você quer saber, hoje eu consigo abraçar. Eu consigo abraçar mais pessoas só com um braço do que se eu tivesse os dois. O trabalho missionário dela é fantástico. Ela tem uma ONG, ela cuida de crianças vítimas do tsunami. Fantástico o trabalho dela. Ela já viajou países que ela nunca imaginou que viajaria para dar testemunho e pregar o evangelho. Perdeu um braço e ganhou multidões. Nasceu sem os dois braços e as duas pernas e ganha multidões. O que o seu louvor tem feito na vida das pessoas? Você tem ganho multidões? Você deve estar dizendo assim, mas Guida, você está se referindo a louvor como cantor? Não. Você pode louvar até gemendo. Eu gemi por você, João Pedro, por 10 anos. Eu já não conseguia mais orar, porque eu não sabia mais o que dizer para Deus. Porque eu era estéril e eu queria um filho. Do meu ventre, carne da minha carne. Eu queria sofrer por você. Eu queria amamentar você. E eu era estéril. E eu já não sabia mais como orar. E eu só gemia como Ana fez. A oração de Ana era um gemido, ao ponto de escandalizar Eli. E ele achar que ela estava embriagada. Fica de pé. Vamos gemer. Vamos clamar. Ou em forma de canção. Ou em forma de palavras de adoração. Vamos dizer para Jesus que não importam os açoites. Eu passei anos que eu não conseguia cantar um hino que diz assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Porque eu neguei Jesus. Nos momentos difíceis eu não conseguia ser o que Deus esperava de mim, e eu me cobrava isso. E eu não conseguia cantar essa música. Eu queria, não sei se vocês programaram outra coisa, mas me permitam. Pode ser essa? Vocês conhecem, não conhecem? É antiga, mas eu sei que Rosana conhece. Foi preciso Deus mudar a minha sorte e me dar um filho. E eu estava dizendo isso para o José, porque o José está sofrendo rejeição no lar dele. E eu fui rejeitada no meu lar. Meu marido me abandonou porque eu era crente, irmãos. 10 anos depois ele veio me pedir perdão e disse: eu te odiei porque eu não conseguia suportar você amar seu Deus mais do que a mim.
Esse foi o pedido de perdão dele. Mas aí você veio como um milagre. Você é um milagre. E eu entendi que o louvor só tem sentido se for por amor. E ainda que cadeias venham me prender, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre eu vou te adorar, Deus. E eu dizia para o José, José, fique firme. Fique firme, vai passar, meu filho. Passou. Eu estou aqui. E se eu conseguir, você consegue. Eu não sei o que é que Deus vai fazer na sua vida, mas se eu conseguir, você consegue. Apenas louve. Apenas descanse. Adore ao Senhor e traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Diz assim a música. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. De novo, é facinho. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. Que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te. Eu quero que você faça dessa canção uma oração. Eu quero que você diga isso para Deus. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Agora eu quero fazer diferente. Você tem certeza que você pode, que você está bem o suficiente para dizer isso para Deus? Que ainda que as cadeias venham lhe prender, lembrem lá de Paulo e Silas, ainda que montes desabem sobre nós, conseguem imaginar o terremoto dessa magnitude? Ainda que os homens se levantem contra nós, ainda que sejamos perseguidos e presos, seus lábios não vão se fechar? Que você vai fazer o que Paulo e Silas fizeram? Quem precisa de intercessão, porque sabe lá no fundo do seu íntimo que você não está pronto para isso? Levanta a mão. Vem aqui para frente. Vamos orar juntos. A letra da música diz assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. É fruto de lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça. É fruto da paz que eu só encontro em ti. É fruto do teu Espírito, Adonai, que habita em mim.
de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham nos cercar, ainda que os montes desabem sobre nós, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias tentem me prender, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, nossos lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Você quer fazer esse voto com Deus? Então diga assim: Senhor, o meu louvor precisa ser fruto do meu amor por ti. Precisa ser o mover do teu Espírito em mim. Eu preciso, Deus, te louvar em espírito e em verdade. Então tira de mim, Senhor, tudo que me impede, absolutamente tudo que me impede de te adorar assim, ao ponto de nem cadeias, nem adversidades, nem perseguições me impedirem de te adorar. Em nome de Jesus. Senhor, eis aí a tua igreja. Eles querem que o louvor, Senhor, seja verdadeiramente fruto de intimidade contigo, seja para além de uma canção, uma oração que faça o inferno tremer, que faça as pessoas, Senhor, se posicionarem como divisores de águas. Senhor, eles querem, Pai, que a vida deles seja um instrumento de adoração a Ti, como Israel foi um dia, que era ao ponto de descer, Senhor, uma nuvem sobre o tabernáculo, que raios e trovões, e fazer com que os povos circunvizinhos temessem, tremessem diante do Deus vivo. Faz assim, Senhor, na vida deles, de tal maneira que não apenas pessoas tomem a decisão de te servir, mas que sejam cuidadas por eles e que sejam multiplicadores do teu evangelho. Porque isso, Senhor, é que é no meu entendimento e na intenção do meu coração ser um verdadeiro adorador. Eu ministro na vida dos meus irmãos a unção de um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Agora vocês podem cantar o que vocês quiserem. Eu vou cantar junto com vocês. Glória a Jesus. Vamos adorar em espírito e em verdade.
mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, Senhor. Minha vida é teu amor, meu que eu possa em tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Senhor, aquele que me amou, aleluia. Aleluia.
infelizmente tem que terminar o culto, né? Que culto abençoado essa noite. A gente podia ficar até... Hoje a gente tem que voltar para casa, né? Vou convidar o pastor Amânio para orar encerrando o culto, a cabeça apostólica. Quem vai viajar é a irmã Iraci e a Rosana. Cadê a Rosana? Aqui? É a irmã Iraci? Vem pra cá, irmã Iraci. Eu vou pedir a mãe também para orar para vocês. Elas estão viajando quinta-feira para Recife, Pernambuco. Vão participar lá na Igreja Maranata de Recife, no seminário das mulheres. Né? Então pediu a mãe para orar por elas nessa viagem. Deus abençoe. São nossas missionárias que vão lá abençoar a Igreja Maranata de Recife. Aleluia, que a paz do Senhor esteja no coração de todos os irmãos e irmãs. Vamos orar por essas missionárias aí que estão em viagem para fazer a obra de Deus lá em Recife. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos por essas tuas servas que estão sendo enviadas, meu Pai, na tua mão, na tua unção, no teu poder, para, Senhor, fazer também ali uma obra, ajudar o trabalho que está sendo realizado lá em Recife pelo teu servo e pela tua serva, o Marcos Rogério e Regina. Que o Senhor abençoe, meu Pai Celestial. Que o Senhor as guarde nessa viagem, porque afinal de contas é o Senhor que vai levando. E com certeza o Senhor vai trazendo, meu Pai, com muita alegria, com muito júbilo, com muitas notícias, com muitos testemunhos de coisas grandes e poderosas que o Senhor estará fazendo ali na cidade de Recife. Abençoa-as, enche-as da unção. Fala, Senhor, seu coração, as mensagens que elas têm que dar da tua parte para aquela igreja lá em Recife. Ó Senhor, Deus abençoa esta igreja aqui em Fortaleza, lá no Jardim Castelão. Aqui, Senhor, que o Senhor derrame tua graça e teu Espírito. Que o Senhor leve essa reflexão profunda, meu Pai, na voz do vento, para que seja ouvida até pelas pessoas que não estiveram aqui. Que o Senhor leve essa mensagem às pessoas quando elas estiverem dormindo, quando elas estiverem refletindo, quando elas estiverem lendo, porque eu sei, porque muitas vezes o Senhor já fez isso comigo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor levante, meu Pai Celestial, todo aquele que se chama pelo Teu nome, que é um verdadeiro adorador em espírito e verdade, e que espera em Ti, espera na Tua salvação, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre todo este povo que invoca o nome de Jesus aqui na comunidade Cristo Maranata e em todos os lugares onde este nome glorioso, este nome que está acima de todo nome, está sendo invocado agora em nome de Jesus. Amém.